Bendito seja o teu nome, ó Deus. Oramos, ó Deus, e consagramos o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, Pai. Que o nosso louvor, Pai, como nós acabamos de adorar, ele suba diante da Tua presença como cheiro suave às Tuas narinas. E que nós venhamos a ouvir a Tua resposta nesta noite. Ministra nossos corações, nos ensina, nos instrua, Pai, para fazermos aquilo que é a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar de trás para frente. Vou começar de um versículo que não é o tema, mas nós vamos para o tema depois, em nome de Jesus. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, verso 25 a 28. Aleluia. Eu não sei qual é o sonho de cada um, né? O que você sonha para os seus filhos, o que você sonha para a sua família. Essa campanha é para a gente blindar a nossa casa, blindar a nossa família. Não existe outra forma de fazermos isso se não for através do sangue de Cristo. O sangue de Jesus Cristo aspergido nos umbrais das portas. O sangue de Jesus Cristo cobrindo os nossos filhos com o seu poder. O sangue de Jesus Cristo cobrindo este lugar com o seu poder. Não existe outra maneira, não existe outra forma de nós protegermos os nossos filhos pelos caminhos que eles andam. Quando nós olhamos a vida de Jó sacrificou pelos seus filhos, né? Enquanto os filhos se divertiam, ele sacrificava. Então, enquanto os filhos se divertem, os pais se sacrificam. Enquanto, tenho certeza que Isaac brincava, Abraão conduzia uma nação, já era o começo da história da nação de Israel. Então, ali ele já administrava todas as coisas. E qual é o desejo do nosso coração, onde nós queremos ver os nossos filhos? Todos nós desejamos ver os nossos filhos em lugares bons, em bons empregos, bem-sucedidos. Esse é o nosso desejo. Mas o maior desejo nosso é ver os nossos filhos na glória, junto com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente pode desejar um monte de coisa aqui na terra. A gente pode desejar bens materiais, a gente pode desejar tudo, mas o principal de tudo isso é estarmos com Cristo, é salvação eterna, é estar ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é contemplar a sua face, a sua formosura, contemplar todo o seu trabalho, todo o seu esforço, todo o seu sacrifício. Nós contemplamos tudo isso diante do nosso Deus. Amém? Como é bom nós termos, eu já vivenciei isso, ver toda a minha família adorando a Deus dentro da igreja. Já vi todos os meus filhos louvando e adorando a Deus. Eu já vi uma igreja cheia adorando a Deus. Já vi essa situação e como é bom, como traz uma satisfação. Mas o mais importante de tudo não é vê-los muitas vezes aqui dentro da igreja, mas sim com Cristo, na glória, estar lá junto com o Senhor. Amém? Então nós precisamos desejar um bom lugar para os nossos filhos. Amém? Para que eles vivam. Ah, Senhor, mas eu gostaria que meu filho tivesse bem sucedido, mas se ele tiver bem sucedido, muito rico e longe de Cristo, não é? Então nós precisamos colocá-los diante do Senhor e blindá-los de uma forma especial mesmo, guardá-los em oração, para que a gente consiga vê-los mais uma vez. Eu quero ver mais uma vez não, eu quero ver meus filhos adorando a Deus dentro da casa do Pai. Eu quero ver os seus filhos adorando a Deus na casa do Pai.
Eu quero ver a igreja voltando a encher de novo e deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, amém? Mas enquanto isso, enquanto eles não chegam, enquanto os outros não chegam, Deus vai trabalhando em nós, para que a gente seja o exemplo para eles. Tem muita coisa em nós que precisa ser mudada, então nós vamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar nos nossos corações, amém? Quem já acha aqui que já sabe tudo? Esses 2 domingos atrás, eu saí daqui, tive que descer daqui, né, meio assim constrangido, porque Deus falou que os meus filhos são responsabilidade minha, tudo que está neles veio de mim, então essa semente foi eu que plantei, então não posso reclamar, né? Então nós temos muito que aprender com o Senhor. Então aqui em Lucas, capítulo 10, verso 25, a parábola do bom samaritano, os 4 primeiros versículos, 25, 26, 27 e 28, ele traz algo muito tremendo para nós. Então, a exemplo de Abraão, que na semana passada nós falamos sobre a forma como ele sacrificou, Deus deixou escrito algo para os nossos corações. E ele diz assim dentro da sua palavra: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Amém? Há muito tempo que eu tenho meditado nessa palavra, faça isso e vive. E eu busquei, procurei, falei, acho que é fruto da minha imaginação, mas eu já tinha lido porque está grifado aqui. E eu procurei, e hoje lendo, faça isso e vive. Ou seja, você tem o conhecimento das coisas, então faça. Então o que significa quando ele diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele faz uma lista de situações, primeiro ligado a Deus, e depois ligado ao teu próximo. Então isso faz parte da família. Então uma família que adora a Deus, um pai que adora a Deus. Então você adora a Deus mesmo? Você ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração mesmo? Então vamos lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, que fala sobre os 10 mandamentos. Os primeiros 5 mandamentos se referem em como nós vamos adorar a Deus. E os outros se referem como que você vai adorar o seu próximo. Como que você vai amar o seu próximo. Primeiro você ama a Deus e depois você ama o seu próximo. Como que você vai amar a sua esposa mais do que a Deus? Como que você vai amar mais os seus filhos do que a Deus? Repete comigo: Deus vem em primeiro lugar. Deus vem em primeiro lugar. Amém? Deus vem em primeiro lugar. Êxodo 20, a partir do verso 1. Deus vem sempre em primeiro lugar. Se nós amarmos mais as coisas do que a Deus, nós verdadeiramente não estamos amando a Deus. Amém? Então, o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todas as tuas forças. O que significa? Reúne toda a sua força, toda a sua saúde e adore a Deus. Como nós louvamos a Deus, entrar pelas suas portas com ações de graça. Então entra grato a Deus, com todas as suas forças, significa com tudo aquilo que você pode, com todo o seu entendimento, com tudo aquilo que você tem como sabedoria.
reúne tudo na sua mente. E o Senhor diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor está dizendo isso para o povo de Israel, que é o que? A descendência de Abraão. Aqui a nação prometida por Deus a Abraão, essa é a nação que ficou escrava e cativa durante 430 anos. Depois veio a libertação. E quando nós vemos a intimidade de Abraão com Deus, Deus disse: essa terra que você entrou, eu vou tornar a trazer o meu povo para cá. Ou seja, tem uma história. Então Isaac teve seus filhos, Jacó e Esaú. Depois Jacó teve os seus filhos, 12. Depois tem a história de José que foi governador do Egito. Depois Jacó, ele vai com 70 pessoas, com toda a sua família, para morar lá no Egito. Lá dentro eles cresceram em número, e pelo fato de crescer bastante, o faraó mandou escravizá-los. Ou seja, aquele que tem mais força escravizando aquele que tem menos força. Então, durante 430 anos foi essa história. Então Deus disse assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E quando Deus fala essa palavra para nós, Ele é o nosso Deus que também nos tirou do mundo. O mundo é o Egito. Então Ele nos libertou de todas as amarras de Satanás e da casa da servidão, de onde nós servíamos ao nosso inimigo. E Ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Então amarás o Senhor teu Deus ao ponto de não ter outros deuses diante da sua vida. Amém? Não ter outros deuses. Ou seja, você não vai fazer 3 pulinhos, você não vai se curvar diante de imagem, nada disso. Você não vai ter outro Deus além desse Deus. Amém? Repete comigo: eu não terei outro Deus além do verdadeiro Deus. Aleluia. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, na minha frente. Isso quer dizer que Deus está observando. Não farás para ti imagem de escultura. O que significa imagem de escultura? Aquela imagem trabalhada. Aquela, por exemplo, vai e faz uma estátua de uma pessoa. Aquela imagem está sendo trabalhada, é uma imagem de escultura, e muitas pessoas vão até aquela imagem e adoram aquela imagem porque ela representa alguém que passou. E o Senhor fala: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem aves, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Amém? Então, quando se fala de imagem, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, o que as pessoas se referem a que está lá no céu? Aqui no Brasil é a Aparecida. O Papa chama de Rainha do Céu. Então, nada disso, você não vai colocar a lua, você não vai colocar as estrelas, não é o esoterismo, você não vai colocar o sol, você não vai colocar nada do que há nos céus. Então, nada, nenhuma imaginação, nada é nada. Ou seja, Deus não está dando liberdade para que a gente seja idólatra. Ele está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, e ponto final. Ah, mas onde é que está o nosso Deus? Ele está dentro do seu coração. Ele está dentro do meu coração. Ele está guardando as nossas vidas. Amém? Deus é Espírito, e Ele busca tais que o adorem em Espírito e em verdade. Então, Deus se faz presente neste lugar. Amém? Por mais que alguém diga não está, nós cremos que Ele está. Não precisa de uma imagem aqui para dizer que Ele está aqui. Aleluia. Nem embaixo na terra, nem do que há na terra. Quando as pessoas falam do dragão, a antiga serpente, que a Bíblia chama de o diabo e Satanás.
Então tem muitas pessoas hoje, saiu a nova série, A Casa do Dragão. Se você tirar o dragão e colocar diabo, fica a casa de quem? Não farás para ti nenhuma imagem associada aqui na terra. Nada do que existe aqui na terra pode ser adorado. Eu não posso adorar nem a minha esposa, nem colocar uma foto dela lá e ficar admirando e adorando ela como se ela fosse uma santa. E nem ela fazer isso do marido. E nem nós fazemos dos filhos. Mas nós podemos olhar para eles e falar assim: olha, você é figura daquilo que Deus trouxe para os nossos corações. Você é bênção dentro da nossa casa. Você é bênção na nossa família. Deus te formou no ventre da sua mãe e te trouxe para cá. E quando você nasceu, você era só pequenininho assim. Agora veja o tamanho do valente, veja o tamanho da valente. E era só pequenininho, era só um pacotinho. Esses dias lá na porta do sanatorinho, vendo a saída de uma mãe, e a enfermeira enrolando pela primeira vez o bebê. Ela enrolou tanto que o bebezinho sumiu no pacote. Era só um pacote. Você não via nem a cabecinha dele, era só um pacotinho. Mas aquele pacotinho vai se tornar uma pessoa grande. Mas não é digno de adoração. Nem um rei merece ser honrado. Porque o Senhor diz: não vai fazer nenhuma imagem. Então nós vemos aqui já duas situações que Deus fala: se você amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o teu entendimento. Nós começamos por aqui. Depois ele diz assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. E ele diz mais: que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, nós tivemos pais idólatras, nós vamos pagar essa conta se a gente não se converter. Se a gente não estiver na presença do Senhor. Agora faz aí as contas, que geração você é? A minha neta já é, vamos dizer assim, tem meu avô, meu pai, eu, minha filha, minha neta. Minha neta já está livre. Ela é a quinta. Agora a Lídia tem que se converter. Porque senão, tudo aquilo que vem, vai pulando. A Bíblia fala sobre a maldição hereditária. Sem abertura de brecha, maldição hereditária não acontece sem causa justa. Maldição sem causa não encontra pouso. Então ela pode até vir, mas só que ela precisa ter uma causa, precisa ter um motivo, precisa ter uma brecha. Então o Senhor está dizendo assim: eu sou de gerações de pessoas que adoravam a imagem? Não. Então essa parte aqui não vai vir, mas o Senhor fala que Ele visita a maldade dos pais nos filhos. Então, nossos pais foram bons? Você tem o entendimento que seus pais foram bons? Ou você que está falando assim: não, eles foram bons, mas eles cometeram erros? Então esses erros dos seus pais, eles vão vir sobre nós também. Vai vir também sobre a sua vida. Agora, pelo fato de você estar convertido na presença de Deus, Ele não vai encontrar pouso sobre a sua vida, mas depois Ele vai buscar a próxima geração. Quem é a próxima geração? Os filhos. Passando você, vem quem? Os filhos. Então aquilo que veio sobre seus pais, você se converteu, vai vir sobre seus filhos. Então nós precisamos ser convincentes o suficiente para fazer com que os nossos filhos também se convertam.
Nós precisamos ensinar eles a amar ao Senhor, o nosso Deus, também com toda a sua alma, também com todo o seu entendimento. Estão entendendo a gravidade da situação? De como nós precisamos trabalhar o coração dos nossos filhos e plantar a semente do Senhor, para que eles não brinquem com as coisas de Deus, não brinquem com Deus, porque a conta chega. E quando a conta chega, a gente vai buscar responsáveis e culpados, mas a culpa é nossa. Então, se o Senhor está falando, eu estou visitando a maldade, a pessoa má, maliciosa, a gente entende assim, não, ser malicioso significa você saber levar as coisas, eu tenho malícia, eu sei como conversar, eu sei fazer isso. Não, mas o significado da palavra malícia é maldade. E se nós trocarmos aqui, que Deus visita a malícia dos pais dos filhos, Deus visita a maldade dos pais nos filhos, e Ele diz dentro da sua palavra que para abençoar, Ele visita até 1000 gerações, mas para punir a responsabilidade de quem trouxe essa brecha. Se nós olharmos para Adão, ele é o pai de tudo, foi o primeiro homem, e o seu pecado trouxe uma brecha que alcançou quantas pessoas? As crianças já nascem com uma natureza pecaminosa. Por isso na Igreja Católica eles batizam a criança. É porque ela herdou uma natureza pecaminosa. Só que nós temos o entendimento de que nós precisamos ter conhecimento do erro. E uma criança não tem noção daquilo que ela está fazendo. E nós sabemos que a Bíblia nos ensina a respeito do batismo, que é confessar a Cristo com a nossa boca, crer com o nosso coração e descermos as águas do batismo para tornar público que Deus é o nosso verdadeiro Deus, que nós não servimos outros deuses além do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não servimos imagens de escultura, não servimos ídolos, não servimos nada disso. Nós servimos a um Deus poderoso e verdadeiro. E nós no batismo tornamos isso público, para que todas as pessoas saibam que agora nós somos crentes daqueles que creem em Deus, que somos diferentes. Então aquilo que eu fazia antes já não faço mais. Romanos capítulo 6, a partir do verso 1, no 4 ele fala assim: agora nós andamos em novidade de vida. Então se eu vou andar em novidade de vida, aquilo que eu fazia antes não faço mais. Se eu amo a Deus verdadeiramente, eu não vou praticar mais isso. Amém? Por que muitos casamentos, muitas situações, as pessoas já não acreditam muito nas outras? Por quê? Porque ela já fez isso várias vezes. Ela fala e não cumpre, fala e não cumpre, fala e não cumpre, fala e não cumpre, fala e não cumpre. Quando ela fala mais uma vez, a pessoa já nem acredita mais. Você não vai fazer mesmo? Amém? Verso 6: e faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E o que significa tomar o nome do Senhor em vão? Hoje nós falamos no nome de Jesus, mas se você vê o povo judeu, o povo lá de Israel, eles não falam o nome de Deus até hoje. Eles chamam de Hashem, eles chamam de Jeová, eles não mencionam. Tamanho temor. E essa palavra originalmente foi direcionada para eles. Nós somos os gentios, nós não somos judeus de nacionalidade, nós somos os gentios.
Então nós nos convertemos. A Bíblia fala que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Aquele ladinho, aquele lado de Jesus que foi furado, nós fomos enxertados ali, lavados pelo sangue, cobertos com o Espírito Santo de Deus. Então nós estamos guardados pelo poder do Deus Altíssimo. Então nós fomos enxertados, nós fomos colocados ali. Nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Então nós não somos filhos legítimos, mas nós somos adotados pelo Senhor. Então passamos a ser filhos dele também, filhos do Deus Todo-Poderoso. Então como é que nós vamos brincar com as coisas de Deus? Como é que nós vamos dizer assim: ah, Senhor, nós vamos brincar, fazer palavras? Por exemplo, em 1989 eu fui numa festa da empresa. Chegando lá, eu fiz uma brincadeira. Meu pai era pastor, eu não era nem crente, nem pensava em ser crente naquela época. E um diretor foi lá e pegou o microfone e falou no microfone. E eu, na brincadeira, falei: nossa, parece voz de Deus, ó, falou Deus aí, né? Meia hora depois eu estava com o pé quebrado, dentro de uma enfermaria, com o pé parecendo uma bola. Foi uma brincadeira que eu fiz. Ah, as pessoas podem dizer: não, você foi jogar bola lá, enroscou o pé na grama, voltou, torceu, quebrou. É coincidência. Não, mas eu sei que eu fiz uma brincadeira que eu não devia ter feito. É colocar Deus aonde Ele não está. Porque Deus não estava naquele negócio. Deus não estava naquela brincadeira. As coisas de Deus são sérias. E meu pai sempre falou isso pra gente: com Deus não se brinca. E uma coisa que eu preciso dizer que, olha, Deus ele está trazendo sobre a humanidade uma conta de tudo aquilo que passou. Então feliz daquele que estiver inocente diante de Deus. Feliz daquele. Porque se por um minuto, se porventura por uma hora, por alguma coisa nós ofendemos a Deus, por exemplo, se você criticou o seu irmão e você falou alguma coisa, ele sendo crente, foi Deus que salvou ele. Então Deus ele vai tratar todas essas situações, tudo isso aí, amém? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aqui, Adventistas do sétimo dia, eles falam muito sobre isso. Ou seja, eles não trabalham no dia do sábado, porque o domingo foi instituído pelo Papa. Então as coisas foram mudadas. Nós vivemos hoje aquilo que os papas escolheram, mas quando nós começamos a voltar para dentro da Bíblia, nós vemos que nós precisamos consagrar um dia ao Senhor. Nós precisamos consagrar um tempo ao Senhor. E essa denominação, eles separam da sexta-feira, 6 horas da tarde, até o sábado, 6 horas da tarde. E eles consagram como o dia do Senhor. E o que eles fazem nesse dia? Eles louvam a Deus, adoram a Deus, eles fazem tudo neste dia. Mas e os outros dias? Aí nós olhamos, paramos e pensamos: você vai ficar num dia só? O Senhor, ele santificou esse dia. Foi santificado esse dia. Então, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Ou seja, ninguém faz nada a não ser adorar a Deus. Vamos trazer isso para o Brasil. Para quem é da Adventista do sétimo dia, eles conseguem fazer. Agora embute isso dentro de um coração evangélico, dentro dos nossos corações. O que nós temos como entendimento? O dia do Senhor é o domingo. O dia do Senhor é aquele que você se coloca para adorar a Deus. Amém? Foi o Papa que instituiu o domingo.
O sábado é o sábado do Senhor, mas o Senhor Jesus Cristo, ele falou sobre o monte. Então vamos trazer um exemplo do monte. Alguém preocupado, Senhor, onde é o verdadeiro monte de se adorar? É neste monte ou é neste monte? Não é nem nesse nem nesse. Eu busco a tais que me adorem em espírito e em verdade. Então, se é para adorar a Deus em espírito e em verdade, é todo dia, porque todo dia passa a ser o dia do Senhor na nossa vida, porque Ele não abre mão da nossa vida. Então nós não podemos abrir mão de Deus estar na nossa vida. Imagina só se Deus chegasse só no sábado na nossa vida. Como seria a nossa semana? Se você só serve a Ele no sábado, Ele vai dizer para mim e para você, então no sábado nós conversamos, mas você está com problema na segunda-feira. Ele abriu o leque, Ele disse, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa da servidão e passei a habitar dentro do seu coração. Louvado seja Deus. Eu tirei você do lamaçal do pecado, firmei os seus pés sobre uma rocha e coloquei nos seus lábios um novo cântico. Para quê? Para que eu tivesse intimidade com a sua vida. Assim como Ele tinha intimidade com Abraão, Ele quer ter intimidade com a nossa vida. E não é só de sábado, é de segunda a domingo, 24 horas por dia. Eu faço questão de sempre dizer isso, Senhor, esteja comigo o tempo todo, me orientando, dizendo, Senhor, se eu falar alguma coisa que não te agrada, o Senhor já me corrige. Eu passo isso o dia inteiro. Se eu falo alguma coisa meia torta, o Espírito Santo de Deus já dentro do meu coração, Ele já dá negativo, aí eu já fiz besteira, falei besteira. Amém? Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, porquanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos olhar para dentro de casa. Quando falamos honra teu pai e a tua mãe, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua saúde, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a Bíblia diz, honra a teu pai e a tua mãe. Onde é que esse casal está? Dentro de casa, na família. Então está dizendo, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quando você honra pai e mãe, há longevidade de vida. Amém? Deus prolonga o tempo. E quando não há honra, o que acontece? Deus encurta. Então o Senhor está dizendo, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Não matarás. Isso significa que todos os homicídios que acontecem, Deus não deu autorização para quem fez isso. Então a conta, eu me recordo de uma situação onde um rapaz foi, e eu tive um cunhado, né? E ele levou 3 tiros de 22. E um dos tiros, a bala de 22, um entrou no braço, saiu. O outro pegou na perna e saiu. Mas um entrou na barriga e depois a balinha começou a fazer assim. A balinha de 22 ela faz isso, ela dança dentro até encontrar lugar. Fez um estrago. Ele não morreu, ficou hospitalizado. 3 tiros ele deu, o rapaz deu nele. Eu que socorri ele, eu que levei para o Hospital das Clínicas, fui junto com ele para o Hospital das Clínicas. Passado um tempo, eu já tinha me separado, eu soube
da morte do rapaz que deu os 3 tiros nele. Descendo as escadas ali da Coab, entre o prédio 3 e o prédio 5, ele descendo a escada, ele levou 3 tiros e morreu. Ou seja, passou o tempo, mas a conta chegou, porque Deus disse: não matarás. Ou seja, tudo que acontece, é a ordem da polícia matar também? Não. O exército matar também? Não. Olha a conta, porque a criação foi Deus quem criou. Nós falamos do pacotinho, do bebezinho, foi Deus que formou no ventre da mãe. Como que Deus vai dar vida? Por exemplo, vamos falar do aborto. Como que Deus, que é o autor da vida, concede que uma pessoa, que uma mulher gere dentro do seu ventre uma criança? Nós estamos falando sobre o valor daquilo que aconteceu, mas da criança dentro do ventre. Como que alguém do lado de fora pode determinar que aquela vida deve morrer? No ventre. Então está matando um ser vivo, e Deus está dizendo: não matarás. Não matar é não matar. Amém? Não adulterarás. Então quando se fala não matar é o próximo. Quando fala não adulterar, não fazer o mal ao seu próximo. Isso significa que se eu trair a minha esposa, eu estou fazendo mal para ela. Embora o diabo apareça e me aparenta como se fosse algo prazeroso, mas isso eu estou fazendo mal. Assim ela para comigo, assim qualquer pessoa, quando trai, quando adultera, ela vai fazer o quê? Ela está fazendo mal. E Deus diz que Ele visita a maldade dos pais e dos filhos. Então toda a nossa prática vai cair a conta sobre os filhos. Então eu tenho o hábito de dizer assim: vamos fazer de conta que eu sou a porta da minha casa. Eu sou a porta. Jesus disse: eu sou a porta. E se eu sou a porta, eu abro e fecho para quem eu quiser. Então vamos dizer assim que eu sou a porta da minha casa. Então dentro do meu lar vai entrar quem eu quiser, com a minha autorização. E eu tenho também o hábito de dizer assim: eu estou caminhando para frente, tudo aquilo que eu fizer de errado vai recair sobre a minha esposa, sobre os meus filhos. Eu tenho que pensar assim. Assim eu estou amando a minha esposa, estou amando os meus filhos, estou amando a Deus. Amém? Não furtarás. O Senhor diz o quê? Para não roubar o bem do próximo. Você ama o seu próximo? Ama, então não rouba. Não rouba aquilo que ele é dele. Se ele está trabalhando, se ele está correndo atrás para que ele possua aquele bem, por que alguém possa vir? E o diabo, ele veio para fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Ou seja, ele veio para roubar quando Deus disse que não era para roubar. Ele veio para matar quando Deus disse que não era para matar. Ele veio para destruir. Ou seja, ele ensinou, o diabo é quem está fazendo com que a humanidade perca o controle e saia do controle de Deus. Mas Deus vai trazer tudo isso a juízo. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Sabe o que significa isso? Não fala mal de ninguém. Deus está dizendo para não falar mal. Não calunie o seu próximo, porque Deus diz que é pecado. Nós estamos indo contra ele. Então tudo isso está no seio da família. E depois ele diz mais: não cobiçarás a casa do teu próximo. Amém? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Quem que já me ouviu aqui brincando, fala: Senhor, eu repreendo todo olho de inveja. Quando você entra dentro de um lugar e você diz: olha que lindo, né? A inveja é isso, é desejar o que é do outro.
E o Senhor está dizendo assim: não cobiça a casa do outro. O meu pai teve que vender a casa dele porque teve um irmão de uma determinada denominação, chegou dentro da casa dele e falou: não, eu estava orando e Deus falou que a sua casa é minha. E meu pai chegou e falou para ele: então se você me der tanto mais aonde você mora, negócio fechado. E ele fez o negócio lá, foi morar lá em como é que chama? Oh meu Deus, Capão Bonito. Acho que é Capão Bonito, algo assim. Capão Redondo é aqui em São Paulo, mas Capão Bonito é no interior de São Paulo. Capão Bonito. Ele foi morar para lá, num sítio, casa bonita, árvore, fruta. Eu nunca fui lá. Aí depois de um tempo, depois que estava tudo arrumadinho, tudo bonitinho, o homem voltou lá e falou: agora nós queremos destrocar. Mas não foi Deus que mandou? Cobiça, olho grande, olho gordo, hein? Era só para olho de inveja mesmo. Porque Deus ele não entra, se ele está dizendo não cobiça, porque não é para cobiçar. Não é para correr atrás disso. Não é para olhar para a mulher do próximo, não é para desejar a mulher do próximo, o servo do próximo, o serviço do próximo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem os seus alimentos. Ou seja, tudo que é do próximo é do próximo. Não é seu. Então Jesus disse: você ama ao Senhor teu Deus, então cumpra com esses 10 mandamentos. Só que o Senhor Jesus Cristo, ele resumiu em 2. Só que nós lemos aqui os 2 grupos de 5 mandamentos que o Senhor determinou para nós. Então ele resumiu em 2, mas ele está cumprindo os 10 mandamentos. Amém? Em Hebreus capítulo 13, verso 1 e 2. Hebreus. Quanto tempo você demorou para reconhecer que a sua família te ama? Ou até hoje você não conseguiu assimilar ainda? Minha família me ama. A Bíblia fala sobre Isaac, que a sua família, ela foi um exemplo. Ele foi um exemplo para a sua família. E quando a gente olha para Davi, a gente vê que a casa dele virou uma bagunça. Ele era rei de Israel, uma pessoa muito bem sucedida, coração segundo o coração de Deus. Mas como que era a família dele? Ele adulterou, ou seja, Deus disse: não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. E ele fez. Deus disse: não faça isso, e ele foi lá e fez. E ele diz: não matarás, e ele foi lá e programou a morte do Urias. Não pega o medo, ele foi lá e pegou. Não pega os bois dele, foi lá e pegou. Tudo que não era para ele fazer, ele foi lá e fez. Qual foi a consequência disso? Sua família só veio destruindo. Quem foi Absalão? Absalão foi aquele que se revoltou contra o pai, porque o irmão enganou a irmã, levou ela para a cama, tirou a virgindade dela na cama, e o pai ficou sem ação. O pai ficou sem ação, porque agora como é que eu vou matar meu filho? Que pai que vai matar o filho? Aí aquilo que não era para matar, ele segurou. Aí o filho fez o quê? Foi lá e programou a morte do irmão. E depois disso, provocou uma rebelião contra o próprio pai. E essa rebelião, durante 3 anos, ele se rebelando contra o pai. A Bíblia diz que no final, ele está fugindo, cabeludo que era,
ficou enroscado numa árvore. Aí um dos generais de Davi soube disso, foi lá e já espetou o menino. Do mesmo jeito que você matou seu irmão, agora você morre. E Davi vendo tudo isso dentro da sua família, mas quem foi o responsável por isso? E Deus disse dentro da sua palavra que Ele visita a maldade dos pais nos filhos. E Davi foi mal. Foi muito mal nesse quesito aí. Ele foi um guerreiro diante de Deus, um vencedor. Mas no que diz respeito à família, ele foi um fracasso. Ou seja, nós poderíamos dizer assim, olha, o sucesso no trabalho, o fracasso na família. E o que nós preferimos? Ser um sucesso lá fora ou um sucesso dentro de casa e um fracasso do lado de fora? O que nós preferimos? A gente prefere chegar e sentar à mesa com todos os filhos à volta? Ou a gente prefere o sucesso lá de fora e a bagunça dentro de casa? O que nós preferimos? O que você prefere? No livro de Hebreus, capítulo 13, para a gente encerrar, a palavra de Deus diz assim: permaneça a caridade fraternal, o amor fraternal. Abraão, quando ele leva Isaac para o sacrifício, eu digo a você que foi por amor a Deus. Em primeiro lugar, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ele amou a Deus com todas as suas forças. Colocou Deus em primeiro lugar e amou a Isaac. Te amo tanto que vou te sacrificar. Por amor a Deus, porque o meu amor a Deus não pode ser menor do que meu amor por você. Então muitas vezes nós vamos precisar sacrificar, cada dia mais, mas que permaneça este amor, amor fraternal, amor de irmão, amém? Entre irmãos e família. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não o sabendo, hospedaram anjos, amém? Permaneça o amor. Alguns sem saber, hospedaram anjos, os anjos do Senhor, amém? Eu não sei se eu já contei aqui, mas esses dias eu tive uma experiência, já que estamos falando de anjos, né? Eu fui na padaria comprar pão e eu tinha um valor no cartão para comprar pão, só que não dava para levar 10. Aí a moça falou: não pode levar, depois você dá 25 centavos. Eu falei: tá bom então. Aí a hora que eu estou saindo, eu gosto de comprar 2 tipos de pão, porque eu gosto de um, né? Eu gosto também, a Ana gosta de outro, aí tem que fazer essa. Aí quando eu estou saindo assim, um rapaz chega, um senhorzinho, chega e fala assim: dê alimentação para quem precisa de alimentação. Ele falou alguma coisa assim. E eu passei por ele, olhei bem para o rosto dele, entrei dentro do carro e olhei para ele de novo. O Espírito Santo de Deus falou para mim assim: dê 2 pão para ele. Peguei, tirei 2 pão, buzinei, chamei ele, ele veio. Ele pegou os 2 pães. Na hora que ele pegou os 2 pães, ele já rasgou o pão, já pôs na boca e fez assim para o ônibus. Ele não deu sinal para o ônibus parar como a gente faz. Ele fez assim para o ônibus. O ônibus parou, ele entrou comendo. Não era aquela pessoa que estava ali esperando para outro chegar e dar mais coisa. Ele só pegou aqueles 2 pães e subiu no ônibus e foi embora. Aí eu falei para a Né, falou: você viu o anjo de Deus hoje, né? Muita coisa depois desse momento aconteceu. Muita coisa boa aconteceu. Que eu olhei assim e falei: Senhor, muitas vezes nós não sabemos, mas nós vamos hospedar anjos. Nós vamos deparar com anjos do Senhor.
Só que a gente espera ele vir de vestes brancas, aquela luz assim, sabe? Mas às vezes vai ser dessa forma. Vai parar na porta da sua casa, vai pedir alguma coisa, você não sabe, nós não sabemos. Então, para a gente ser hospitaleiro, para a gente ser com um coração bom, para a gente amar o próximo, como a nós mesmos, como é que nós ficaríamos se nós estivéssemos na porta da padaria pedindo pão para comer e alguém passasse e dissesse: para que eu tenho que te dar pão? Como é que a gente se sentiria? É para a gente parar um pouquinho, analisar e falar assim: não, Deus proverá. Nós estamos dentro dessa campanha. No monte do Senhor se proverá. Então eu dou 2 pão, não vai faltar pão na sua casa. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar a Deus e agradecer a Deus por esta noite maravilhosa na sua presença. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor amado, bendigo o teu nome, ó Deus. Senhor amado, nos ensina sempre a amar, Senhor. Amar as pessoas como elas são, porque a transformação delas pertence a Ti e não a nós, Pai. Então, Senhor amado, nos fortalece, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá visão do alto, Pai amado, para entendermos, ó Deus querido, o Teu agir sobre a face da terra, Pai. Hoje a Edna tem necessidade, como, Senhor amado, há 12 anos atrás, ó Deus, nós precisamos também, ó Pai, nós precisamos de carinho, nós precisávamos de amor, Pai. Nós não tivemos, Senhor amado, mas o Senhor nos ensinou a dar isso para as pessoas, ó Pai. Então, Senhor amado, foram poucas as pessoas que entraram dentro da minha casa para sentar comigo e conversar, para sentar com a minha esposa e conversar, para sentar com a minha filha e conversar, para sentar com meu filho e conversar, Pai. Foram pouquíssimas as pessoas, mas isso serviu para nós de lição como família, Pai. Isso nos uniu, isso nos deixou junto, Pai amado, nos fez a entender as dores dos outros, ó Pai. Então nos ensina, Senhor amado, a transmitir isso, Pai amado, para os outros, ó Pai. Abençoa a vida da irmã Gislene, Pai. Senhor amado, dá ela vitória, concede a ela vitória, porque ela estava vindo bem, Senhor amado. Eu não tenho, Senhor amado, conhecimento do que houve, mas eu sei que o inimigo dobrou a aposta. O inimigo, Senhor amado, ele está investindo contra, Pai amado, e ela não tem força sozinha, ela não vai conseguir, como nós também não conseguimos sem a Tua presença. Então batiza ela com o Teu Santo Espírito, reveste ela com o Teu poder, Pai, enche ela da Tua graça, cura o seu corpo, cura a sua mente, Pai amado, controla a sua pressão, controla, Senhor amado, o batimento cardíaco, Pai amado, entra na sua saúde, entra no seu corpo, na sua mente, fazendo algo glorioso, Pai, para que o Teu nome sobre ela seja glorificado. Tira, Senhor amado, todo o sopro de Satanás, unge os seus ouvidos, unge a sua mente, capacita ela para ser uma vencedora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor, por gentileza, não esquece do pastor, amém.